Episódio 427, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fala de chorar pelo pecado, a tristeza piedosa que produz arrependimento, levando à salvação sem pesar. Em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O verdadeiro arrependimento não pode ocorrer sem que haja tristeza genuína por causa do pecador. O arrependimento acontece no próprio coração e demonstra a salvação da pessoa. A princípio, os incrédulos se arrependem de seus pecados quando são salvos, e então, como cristão, arrepende-se de seus pecados continuadamente, a fim de manter a alegria, a graça do seu relacionamento com Deus. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo ou humana é um remorso, não tem a santificação, não tem capacidade redentora, não é nada mais do que o orgulho ferido de ter sido pego em pecado e de a luxúria de alguém não ter sido realizada. Esse tipo de tristeza leva somente à culpa, à vergonha, ao desespero, à depressão e à autocomiseração e à falta de esperança. As pessoas podem morrer por causa desse tipo de tristeza. Vamos conferir em Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, ou tocado, perdão, de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi e enforcou-se. Tocado de remorso, Judas sentiu a aguilhoada de sua própria culpa, mas não se tratava de arrependimento genuíno. Existe uma tristeza piedosa que leva ao arrependimento, mas o remorso de Judas era um tipo diferente, como ficou demonstrado pelo seu suicídio. Temos pessoas em nosso convívio religioso que todo apelo feito ao final do culto levantam suas mãos em sinal que estão aceitando Jesus e vêm para a frente para receber oração. A pergunta que se faz: mas não já aceitou Jesus no culto passado? Sim, mas o aceito por remorso da culpa e não o faz no sentido de estar arrependido dos seus pecados. Normalmente, após poucos meses, não estão mais na igreja, você não o vê mais, eles desaparecem. Eu diria que subjetivamente eles se suicidaram espiritualmente e vagueiam como verdadeiros moribundos desfalecidos na fé. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Deus abençoe.